Olá, boa noite, como vocês estão? Eu sou Olivia Antônio e este é o nosso audiobook, nosso audiolivro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. E nós vamos hoje para o áudio 2. Vamos ler o prólogo, inicialmente. Se você pudesse ser qualquer pessoa neste mundo, quem você seria? Eu costumava passar muito tempo pensando nisso. Vivia obcecado com a fantasia de mudar de identidade, pois desejava ser qualquer pessoa menos eu mesmo. Minha carreira como biólogo e professor universitário era promissora e fascinante, mas minha vida pessoal era um verdadeiro caos. Quanto mais eu tentava encontrar felicidade e satisfação, mais insatisfeito e infeliz me sentia. Com o tempo, acabei desistindo e me entregando àquela vida sem prazer. Aceitei o fato de que era meu destino viver assim e que eu deveria tentar fazer o melhor possível com o que me foi oferecido. Tornei-me uma vítima da vida e meu lema se tornou "O que será, será", entre aspas. Porém, minha atitude fatalista modificou-se radicalmente em 1985. Eu tinha deixado meu cargo na Escola de Medicina da Universidade de Wisconsin e comecei a lecionar em uma faculdade de medicina no Caribe. Então, distante do mundo acadêmico tradicional, aos poucos minha mente passou a seguir outra linha de pensamento, fora dos padrões e crenças rígidos que até então havia seguido fielmente. Livre das concepções rígidas da ciência convencional e maravilhado com todo aquele mar azul do Caribe, tive uma epifania científica que abalou todas as minhas crenças a respeito da estrutura da vida. Tudo começou quando eu estava pesquisando os mecanismos que controlam a fisiologia e o comportamento das células. De repente, percebi que a vida de uma célula é controlada pelo ambiente físico e energético em que ela se encontra, e não pelos genes. Os genes são meros modelos moleculares utilizados na construção das células, dos tecidos e órgãos. O ambiente funciona como uma espécie de empreiteiro, entre aspas, que interpreta e monta as estruturas e é responsável pela característica da vida das células. Mas é a consciência, entre aspas, celular, que controla os mecanismos da vida e não os genes. Como biólogo celular, eu sabia que minhas descobertas teriam um grande impacto sobre minha vida e a de todos os seres humanos. Cada um de nós é composto de aproximadamente 50 trilhões de células. Todo o trabalho de minha vida concentrou-se em entender melhor o seu funcionamento, pois sempre soube que o dia em que descobrisse exatamente como funcionava uma célula, eu descobriria como funciona todo o nosso organismo. Também percebi que se uma célula pode ser controlada pelo ambiente que a cerca, nós, os seres vivos, que temos trilhões delas, também podemos ser controlados. Assim como cada célula, o destino da nossa vida é determinado não por nossos genes, mas por nossas respostas aos sinais do meio ambiente que impulsionam e controlam todos os tipos de vida. Por um lado, minha descoberta sobre a natureza da vida foi um grande choque. Fazia quase 2 décadas eu vinha programando todos os meus alunos a pensar exclusivamente dentro dos parâmetros do dogma central da biologia, a crença de que a vida é controlada pelos genes. Por outro lado, porém, minha intuição sempre havia me dito que não era bem assim que as coisas funcionavam. No fundo, sempre tive minhas dúvidas sobre o determinismo genético. Algumas delas surgiram ao longo dos 18 anos nos quais trabalhei no projeto de clonagem de células para o Instituto de Pesquisa do Governo. Mas foi somente quando me isolei do mundo acadêmico tradicional que pude perceber a realidade com mais clareza. Minhas pesquisas mostraram que os conceitos mais profundos do determinismo genético estavam equivocados. Minha descoberta sobre a essência da vida não apenas confirmou minhas pesquisas, como também colocou em xeque outra crença que eu vinha incutindo na mente de meus alunos, que a medicina alopática é a única que merece consideração. Quando me conscientizei da importância da energia do ambiente ao nosso redor, compreendi de maneira mais profunda e abrangente
as bases da ciência e da filosofia, da medicina complementar e também a sabedoria espiritual das crenças mais antigas, e passei a ver a alopatia com outros olhos. Aquele momento de descoberta também me abalou, porque contrariou todas as minhas crenças de que meu destino era ser uma pessoa infeliz. Não há a menor dúvida de que nós, seres humanos, temos a capacidade de nos apegar a falsas crenças e a defendê-las com unhas e dentes, e os cientistas não estão imunes a isso. Nosso desenvolvido sistema nervoso, aliado a um potente cérebro, é uma prova de que nossa consciência é muito mais completa do que o simples universo celular. Quando nossa mente se concentra em determinado assunto ou objeto, captamos e sentimos o ambiente de maneira muito mais abrangente do que as células, pois elas possuem consciência mais restrita e reflexiva do que a nossa. Fiquei extasiado com a ideia de poder alterar meu destino modificando minhas crenças. O simples fato de perceber que este novo ramo da ciência poderia me fazer passar de mera vítima, entre aspas, a co-criador, entre aspas, trouxe-me grande alívio. Já se passaram 20 anos desde aquela noite mágica no Caribe, quando tive o vislumbre de realidade que modificou toda a minha vida. E as pesquisas biológicas que desenvolvi desde então só fizeram continuar e ampliar os conceitos que compreendi naquele momento. Vivemos hoje uma era fantástica. A ciência está se libertando de velhos mitos e estabelecendo uma nova base de crenças com relação à civilização. A crença de que somos meras e frágeis máquinas controladas por genes está sendo gradualmente substituída pela consciência de que somos os próprios geradores e administradores de nossa vida e do mundo que nos cerca. Há 2 décadas venho divulgando e apresentando esses conceitos científicos a centenas de pessoas em palestras nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A mudança que essas pessoas estão conseguindo fazer em sua vida com essas informações tem me trazido muita alegria e satisfação. Conhecimento significa poder. Consequentemente, o conhecimento sobre o ser nos dá poder sobre nós mesmos e sobre nossa vida. E é precisamente este conhecimento que eu ofereço a você. Gratidão, Bruce Lipton, neste livro, A Biologia da Crença. Espero que ao ler estas páginas você compreenda que muitas das crenças que impulsionam e controlam sua vida não são reais, e sim conceitos limitadores, e que passe a querer modificá-los. Ao fazer isso, você reassumirá o controle de sua vida, permitindo a si mesmo ter mais saúde e felicidade. Sei que se trata de conceitos revolucionários, de grande impacto e também de muito poder. A partir do momento em que me conscientizei deles, minha própria vida tornou-se bem mais completa. Deixei de passar o tempo todo perguntando a mim mesmo, abre aspas, se eu pudesse escolher alguém para ser neste mundo, quem escolheria? Feche aspas. Hoje a resposta é uma só, quero ser eu mesmo. E você? Anda se perguntando quem você gostaria de ser? Quem você seria se não fosse você, se você tivesse escolha para isso? Ou você realmente já chegou à conclusão de que você é a melhor escolha? Fica a pergunta, né? Tomar um golinho de água. Introdução. A magia das células. Quando eu tinha 7 anos de idade, subi em uma caixa na sala de aula para espiar pela lente de um microscópio. Para minha decepção, a única imagem que vi foi a da luz refletida. Aos poucos consegui conter minha ansiedade e ouvir as explicações da senhora Novak sobre como regular o foco. Então algo tão dramático aconteceu que modificou completamente minha vida. Vi um protozoário. Fiquei hipnotizado. O barulho das outras crianças ficou distante e me senti sozinho na sala. Todo meu ser pareceu mergulhar no mundo alienígena das células, algo que até hoje é mais interessante para mim do que qualquer filme feito por computador. Na inocência de minha mente infantil, eu vi aquele organismo não como uma célula,
mas como uma pessoa em tamanho diminuto, um ser pensante e consciente. Para mim, ele não estava nadando a esmo, mas sim cumprindo uma missão, embora eu não soubesse como descrever isso tudo naquela época. Fiquei observando seus movimentos ao redor de um grupo de algas. Nesse instante, o grande pseudópodo de uma ameba desengonçada também começou a se mexer. Cada nome, não é? Biologia é fogo, né, gente? A propósito, eu adoro ser quem eu sou. Eu jamais seria outra pessoa, só para constar. Então, enquanto eu fazia minhas viagens maravilhosas naquele mundo liliputiano, Lilliput é uma... Deixa eu ler aqui, ele tem uma nota de rodapé. Relativo a Lilliput, ou ao habitante dessa ilha imaginária do romance Viagens de Gulliver, do escritor inglês Jonathan Swift, 1667 a 1745, onde os habitantes medem apenas 6 polegadas. Glenn, o mais perverso de meus colegas da classe, me empurrou para descer da caixa e tomou meu lugar diante do microscópio. Tentei convencer a professora Novak a me deixar ver mais um pouco, mas a aula estava terminando e outros alunos também esperavam sua vez. Naquela tarde, corri para casa e contei esbaforido minha descoberta à minha mãe. Usando todos os poderes de persuasão que a idade me permitia, implorei e a bajulei até conseguir que ela comprasse um microscópio para mim. Passava horas maravilhado com aquele mundo alienígena do outro lado da lente. Mais tarde, na faculdade, passei a usar um microscópio eletrônico 1000 vezes mais potente. A diferença é mais ou menos como a dos telescópios que os turistas usam para ver cenas da cidade do alto dos edifícios comerciais em relação aos do tipo Hubble, que transmitem imagens do espaço sideral. Entrar na ala de microscópios de um laboratório é como uma cerimônia iniciática para estudantes que aspiram a ser biólogos. O portal desse mundo maravilhoso é uma porta giratória preta, como aquelas que isolam as salas escuras de revelação de filmes fotográficos. Até hoje me lembro da primeira vez que passei por ela. Era uma divisória entre 2 mundos, minha vida de estudante e meu futuro como cientista e pesquisador. Quando a porta terminou de girar, eu me vi em uma sala grande e escura, iluminada apenas por pequenas lâmpadas vermelhas de segurança. Enquanto os meus olhos se adaptavam à escuridão, fiquei assombrado com o que vi. As luzes vermelhas refletiam a superfície espelhada de uma imensa coluna de aço inoxidável, com lentes eletromagnéticas que subiam até o teto no centro da sala. E na base da coluna havia um grande painel de controle que lembrava os de um Boeing 727, cheio de chaves, botões, medidores e luzes indicadoras. Na base também havia fios, mangueiras e cabos de vácuo que se espalhavam como tentáculos ou como as raízes de uma árvore. O som das bombas de vácuo e de circuladores de água para refrigeração enchiam o ambiente. Tive a nítida impressão de estar entrando na sala de controle da nave USS Enterprise, mas aparentemente aquele era o dia de folga do Capitão Kirk, pois quem estava à frente dos comandos era um dos meus professores, ocupado com o complexo processo de colocar uma amostra de tecido orgânico em uma câmara de vácuo no centro da coluna de metal. Enquanto os minutos passavam, comecei a ter a mesma sensação que tive aos 7 anos de idade, quando vi uma célula pela primeira vez. Finalmente, uma imagem verde fluorescente surgiu na tela. Mal se podia distinguir as manchas escuras do plasma. A imagem estava ampliada em 30 vezes seu tamanho original. O professor começou então a aumentar o tamanho passo a passo, 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes. Quando chegou ao ponto máximo, sem distorção, o microscópio havia ampliado a imagem 100.000 vezes. Era realmente uma cena de Jornada nas Estrelas, mas em vez de viajarmos pelo espaço, estávamos indo em direção ao microcosmo, onde, abre aspas, nenhum ser humano jamais esteve, fecha aspas. Em um momento estávamos observando uma célula em miniatura e no momento seguinte podíamos observar toda a sua arquitetura molecular. Nossa, fiquei curiosa agora. Ai, que vontade de ver isso, meu Deus. A sensação que tive ao cruzar aquela barreira científica foi indescritível.
principalmente porque fui convidado a ser copiloto honorário naquele dia. Tive a honra de tocar os controles e voar, entre aspas, sobre aquela paisagem alienígena celular. Meu professor foi meu guia turístico, indicando os pontos principais. Abre aspas, aqui está uma mitocôndria, seu complexo golgiense, ali um poro nuclear, uma molécula de colágeno e mais adiante um ribossomo, fecha aspas. E eu nunca gostei de biologia na escola, hein? Acho que minha professora não me cativou. Na verdade, era professora de química. A ideia de ser um pioneiro, aventurando-me por território jamais visto por olhos humanos, me fascinava. O microscópio simples despertou minha atenção para o mundo das células e de sua consciência, mas foi o microscópio eletrônico que me permitiu vislumbrar as moléculas que são a base da vida. Sentia que em algum lugar dentro daquela citoarquitetura da célula eu encontraria algo que me levaria a desvendar os grandes mistérios da existência. Por um instante, aquelas lentes se transformaram em bolas de cristal e na tela fluorescente eu vi meu futuro. Senti que seria um biólogo celular e que iria pesquisar com detalhe todas as nuances da ultraestrutura celular para descobrir seus segredos. Afinal, estava aprendendo na própria faculdade que a estrutura e a função dos organismos biológicos estão intimamente ligados. Tinha certeza de que, estudando mais profundamente a relação entre a anatomia e o comportamento das células, eu conseguiria entender seu mecanismo. Dediquei então todo o meu tempo livre durante a faculdade, mestrado e doutorado à pesquisa da anatomia molecular, pois ali estava a chave do que eu procurava. Minha curiosidade sobre esses, entre aspas, segredos da vida também me levou a pesquisar a clonagem de células humanas. 10 anos após meu primeiro contato com o microscópio eletrônico, eu me tornara um membro do corpo docente da Escola de Medicina da Universidade de Wisconsin, internacionalmente reconhecido por minhas pesquisas sobre clonagem de células-tronco e respeitado dentro da faculdade por minhas habilidades de professor. E utilizava microscópios eletrônicos ainda mais poderosos que me permitiam visualizar imagens tridimensionais de organismos vivos para observar bem de perto a base da vida. Embora as ferramentas agora fossem mais sofisticadas, meus objetivos ainda eram os mesmos. Jamais perdi a convicção adquirida aos 7 anos de idade ao ver pela primeira vez a imagem de um protozoário em um microscópio. A vida das células tinha de ter um propósito. A única coisa que permanecia sem propósito em minha vida era minha vida pessoal. Não acreditava em Deus, embora deva confessar que quando imaginava a possibilidade de sua existência, a figura que surgia em minha mente era sempre a de um grande perverso controlador com senso de humor deturpado. Eu era, afinal, um biólogo tradicional para quem a existência de Deus era uma questão totalmente irrisória. Considerava a vida mera consequência do acaso, como a sorte no jogo. As probabilidades dos resultados genéticos são as mesmas de um dado rolando sobre uma mesa, que se pode controlar, inclusive. O lema da nossa profissão, desde a época de Charles Darwin, era, abre aspas, Deus? Não precisamos de um Deus, fecha aspas. Não que Darwin negasse a sua existência, ele simplesmente afirmava que o acaso e não a intervenção divina é o verdadeiro responsável pela vida na Terra. Em seu livro A Origem das Espécies, publicado em 1859, Darwin afirma que as características individuais são passadas dos pais para os filhos e que estas são fatores hereditários que controlam a vida de todos nós. Essa afirmação levou os cientistas a uma busca frenética para dissecar todas as partes que compõem as moléculas em uma tentativa de decifrar os mecanismos hereditários responsáveis pela vida. A pesquisa chegou ao fim 50 anos atrás, quando James Watson e Francis Crick descreveram a estrutura e a função da espiral dupla do DNA, o material do qual os genes são feitos. Os cientistas finalmente entendiam os fatores hereditários, entre aspas, que Darwin mencionou em seus manuscritos no século XIX.
Os jornais anunciaram a nova engenharia genética, a promessa de bebês com características programadas e os medicamentos milagrosos. Até hoje me lembro das manchetes daquele dia memorável em 1953, nem tinha nascido. Entre aspas, abre aspas, descoberto o segredo da vida, fecha aspas. Os genes passaram então a ser a explicação para tudo e os mecanismos pelos quais o DNA controla a vida biológica se tornaram o dogma central da biologia molecular, descrito com detalhes em todos os livros e pesquisas. A longa discussão sobre as características que herdamos ou que adquirimos durante a vida acabou. Os cientistas estavam certos de que tudo é herdado de nossos pais. No início, pensavam que o DNA fosse responsável apenas por nossas características físicas. Com o tempo, passaram a acreditar que nossos genes também controlavam nossas emoções e comportamentos. Portanto, se alguém nascesse com um gene de felicidade defeituoso, só poderia esperar ter uma vida infeliz. Já pensou que decreto? Deus me livre. Eu me considerava uma dessas pessoas, uma vítima da fatalidade de ter um gene de felicidade mutante ou mesmo ausente. Justamente nessa época estava passando por muitos problemas em minha vida. Meu pai estava morrendo após uma longa e dolorosa batalha contra o câncer. E como eu era responsável por ele, passei os 4 últimos meses de sua vida viajando 2 a 3 vezes por semana de Wisconsin para Nova York. Ao mesmo tempo, coordenava um programa de pesquisa, lecionava e escrevia a tese de renovação do meu título de mestrado no National Institute of Health. Para completar, estava em meio a um divórcio que me consumia emocional e financeiramente. Minhas economias se esvaíram rapidamente entre custas de advogados e pensão para meus dependentes. Acabei apenas com uma mala de roupas e morando em um apartamento alugado em um prédio que não recomendaria a meus piores inimigos. Todo mundo passa por essa fase, né, gente? De perder tudo, né? Tinha medo de meus vizinhos, especialmente do apartamento do lado. Na primeira semana após me mudar, a porta foi arrombada e meu aparelho de som desapareceu. O negócio era bravo, hein? Alguns dias depois, meu vizinho, abre parênteses, de 1,90 m de altura e pelo menos 90 centímetros de largura, fecha parênteses, tocou a campainha com uma lata de cerveja em uma das mãos e palitando os dentes com a outra para me perguntar se eu tinha um manual de instruções de aparelho. Gente do céu, que petulância, né? Mas o ponto alto foi quando atirei o telefone pela porta de vidro do meu escritório, despedaçando inclusive a placa de Bruce H. Lipton, professor adjunto de anatomia, Escola de Medicina da Universidade de Wisconsin, gritando, abre aspas, eu vou enlouquecer, fecha aspas. O ataque de nervos foi causado pelo telefonema de um gerente de banco que me explicou de maneira gentil, porém direta, que não poderia me conceder um empréstimo. Parecia uma cena do filme Laços de Ternura, em que Debra Winger responde ao marido, abre aspas, não temos dinheiro para pagar nossas contas agora, e pelo jeito, não vamos ter nunca, fecha aspas. Muito interessante esse livro e gostoso de ler, não é? Uma linguagem, como ele falou, ele realmente não mentiu, nem diminuiu em nada a leitura, né? A forma simples e leve em que esse livro foi escrito. Estou gostando muito e é um assunto que me interessa profundamente, não é? Como realmente criar, como co-criar nossa vida da maneira mais leve, mais feliz, mais próspera, mais abundante que a gente possa a cada dia. A gente está aprendendo a fazer isso, não é? Então esse é o áudio de hoje. Ficou um pouquinho longo, eu nem costumo fazer áudios tão longos, mas se eu fizesse só a primeira parte ia ficar curto demais. E aí eu resolvi ler mais um pedaço, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam com a mesma expectativa que eu, de realmente aprender muito, de pôr em prática também as coisas que a gente vai aprender para a gente então fazer essa mudança na nossa vida cada vez mais ser a nossa melhor versão, tá bom? Então, do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize e até o próximo áudio. Beijo!